Nha mantenhas, dando sequência a propostas de temas para apresentar ali. E neste vídeo, me fazer uma breve explicação, por falar de forma simples também, sobre conceito de ciências econômicas. E motivo pese e tem a ver com o que está notado, o que está constatado, de entendimento de gente sobre economia em si. Não pude falar se alguém no exercício de reduzir, de poupar-se recursos, de fazer menos despesa desses recursos, não estou falando, está a fazer economia, ou seja, está a fazer exercício de economia. Então, esse entendimento e está facilitando manga de viagem, aliás, sempre, e está facilita sempre, para a gente pensar como tipo, tanto um estudante também de economia e na Bahia Universidade para aprender as técnicas que nos permitir saber como aqui poder poupar mais esses recursos, como aqui poder fazer menos despesa desses recursos. Enquanto que as ciências econômicas em si não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, em termos etimológicos, a palavra economia está derivada de um termo grego, de língua grega, que é do oikonomos. Oikonomos e uma palavra composta para oikos mais nomos. E oikos significa casa, ou seja, não por falar lar, família, nação, um país, um estado. E nomos significa gerir, administrar. Logo, fazendo composição de duas palavras, que formam economos, que significa economia. Logo, não por falar economia significa administração de família, ou administração de país, administração de nação, gestão de estado. E também em termos teóricos mesmo, e se alguém pesquisar e tenho certeza que por dar de nota olhar manga de definição sobre ciências econômicas. Mas a mim opta pes definição que disse ali, que acha mais está interpretando mesmo a implicação de ciências econômicas em si. Que significa como ciências econômicas é uma ciência que está estudando alocação ou utilização de recursos escassos para satisfazer e que está visa satisfação de necessidades que são ilimitado. Portanto, recursos, um economista está tendo à disposição de recursos que são escassos, que pouco, mas na administração, nem na gestão desses recursos, que pouco, e está visa satisfação de necessidades ilimitadas. As expressões que destaca ali, e que por acaso, por exemplo, recursos econômicos, uma definição falei escassos. Mangarbias, aliás, essa escassez de recursos e que significa como e na referição a países pobres, um país menos desenvolvido. Logo, países desenvolvidos, países ricos,
É que tem escassez de recursos, não. É assim, todo o país, tudo nação, independentemente de condição econômica que o país tem. Para ver que recursos econômicos de cara, ser recursos humanos, recursos naturais e recursos de capitais. Recursos humanos, já referiu população, populações instruídas ou não, mais instruídas ou menos instruídas, mas não referir recursos humanos de uma nação, de um país. Se população de um país. Esses recursos agora é ilimitado, e óbvio que é limitado. Até recentemente olhei uma notícia que mostra como o governo português pretende estabelecer acordos especiais com alguns países de imigração, acordos de imigração especiais com alguns países. O que Portugal místico é? Para poder suprir se demanda de recursos humanos. Eu tenho manga de empresários na queixa como tenho manga de postos dessa empresa, postos de trabalho dessa empresa, que apoia anúncio, além de como é que está olhar gente qualificado para ocupar aquele posto, e também às vezes ninguém disponível. E esse é um exemplo óbvio de escassez de recursos humanos. Ou por pensar, não, mas pecadores tem manga no mundo, mas sim, ilimitado, recursos humanos ilimitados. E recursos naturais também ilimitado. Um país por rico tem recursos naturais, por exemplo, pode ter petróleo manga dela no país, mas que aquele petróleo tem limite, e tem limite que não chega a fim, e tá acaba, um dia ainda acaba. Na fase inicial ainda é por ser o abundante, por ser o tio, porque está ainda na fase inicial de exploração, mas que o tempo já para a fase final ainda notado e está fica mais claro como e ser já escasso. E recursos de capitais e conjugação de recursos humanos e recursos naturais, ou seja, ter uma população instruído, conhecimentos técnicos ou habilidade técnica que não pega um recurso natural e transformar com esse conhecimento, com essa habilidade técnica, e para produzir um determinado bens. Esses bens que são recursos de capitais. E para aquela suteneja recursos naturais nas situações escassos, e recursos humanos também escassos. Certamente que recursos de capitais que consequência de conjugação desses recursos também e nascer escasso, e necessidades ilimitado, que significa uma necessidade de um país, e por ser em termos individual de população de um país em termos individual, e vários, e tanto se pega em termos geral de país, de nação, uma tem necessidades manga dela, uma lista de necessidades que uma tem que por fazer. Só que lá liga a hora que está consiste em desafio, tarefa de um economista. Tem que saber priorizar as necessidades, porque em manga dela recursos pouco, e que todas as necessidades só que tem para um país, ou até para a vivência de cada ser humano, de cada indivíduo, e tantas necessidades que um indivíduo está tendo. Logo, o campo do vai atender todas as necessidades que tem, o pega o recurso para investir lá.
e o Canadá conta, o Canadá consegue ter todos os recursos sempre pronto para investir na qualquer necessidade que constata, que não parar. Logo, tem que fazer uma seleção prioritária, prioridade emergenciais. Assim também na caso de nação, de um Estado. E que toda necessidade que um país pode ter, que uma nação tem, o que país não tem recursos disponíveis para poder investir, para poder atender que necessidade. Que pode falar recursos escassos e necessidade ilimitada. E exercício de um economista até consiste na se identificar cálculo necessidade prioritária ou emergencial. Por exemplo, também economia também, ciências econômicas são uma ciência normal e tem esses problemas também de estudo. O que é o problema de uma ciência significa? E está significar desafio que a ciência pretende resolver. Por exemplo, caso de economia, e fazer citação de livro de Paul Samuelson, que foi Nobel de Economia, foi Prêmio Nobel de Economia. E o livro escreveu em conjunto com Nordau. E título livro e próprio Economia. A minha versão contém ali e 16ª edição contém. E nesta edição o por é tópico, ou seja, é esse capítulo, e a partir de página 8. E Samuelson com Nordau que apresenta suma problemas de ciências econômicas. Primeiro, e o que é produzir? O que é de produzir? Vamos falar. O ter recursos escassos e necessidades ilimitadas. Logo, o exercício de um economista está consistindo na se identificar também qualquer necessidade prioritária. Logo, suma também significado da própria palavra. Um economista não pode falar em um gerente de país. Logo, suma um economista nesse exercício e pega e apura tudo dados, informações úteis, necessárias sobre contexto conjuntural e tanto de perspectiva também estrutural de economia de Guiné e analisar, logo ainda permitir identificar qualquer necessidade prioritária para investir em produção de Guiné-Bissau para a economia. Logo, para ser ainda mais preciso também no exemplo, se uma economista se identifica não para a realidade, para o contexto econômico de Guiné, por ser conjuntural, vamos falar também às vezes por ser estrutural também, conjuntura no contexto estrutural, se identificar Guiné e ter necessidade de investir recursos na produção de bens de consumo básico, bens de consumo alimentar. E sou uma economista e pude constatar como não. E que precisa Guiné investir esses recursos na bens de produção de indústria automobilística. Somos aqui fazer o ano passado. Mas sim constatar não, Guiné para esse contexto e preciso por investimento de recursos para a produção de bens de consumo elementar. Logo, perguntas ou problemas de ciências econômicas e que limitações.
Além disso, além de que de produzir, pretende também importa que se não é que de produzir. Qualquer, se dentro de território nacional, qualquer disposição de recursos naturais que Guiné tem, né? Ou recursos naturais de capitais, recursos humanos que Guiné tem à disposição, estrutura, ou seja, estrutura disponível a nível nacional que Guiné tem para a produção de bens de consumo alimentar. Ou se olha como não, é melhor não produzir para fora, para começar a importar. Esse também, com análise, com estudo apurado, e está permitindo também responder, ou seja, resolver esse problema. E além de onde é que a produção está fazendo, como é que a produção deve fazer? Por ser recursos financeiros, modo de financiamento. Se financiamento interno, através do Estado, ou através através de poupança, de financiamento de famílias, ou através de investimento estrangeiro. E outra questão também, e para quê? Para que é essa produção de fazer? Essa até está relacionada com a alocação de recursos do país. Também, economia suma, aliás, ciências econômicas, e está dividida em duas partes. Que ser o microeconomia e macroeconomia. Microeconomia está estudando agentes econômicos individuais, por exemplo, família, empresas, também relacionamento de dos agentes no mercado, essa relação dentro do mercado. Por exemplo, origem de ciências econômicas em si, e está limitada a esse campo de atuação só no âmbito de microeconomia. Como aqui está falado, e surgir com economia é considerado uma ciência na padrão de ciências modernas, e a partir de século XVIII, com a publicação de livro de Adam Smith, que publicado na 1776. Que o Adam Smith está considerado pai de ciências econômicas. Mas tem outra opinião, contrário, crítico, que está defendendo como não, ciência econômica em si, e surgir desde a primeira existência de um ser humano na planeta. Sabia de que a economia é exercício econômico inerente mesmo à existência de ser humano. Ou seja, ninguém tem alguém só no mundo, se atuação, se prática com meios, com o meio ambiente, na coleta de recursos alimentares, de se poupança de recursos também. Aliás, se prática só para sobreviver, relacionando com recursos naturais que está à sua disposição, que lá já é um exercício de conhecimento econômico, de ciências, e um exercício já de ciências econômicas. Por exemplo, se racionalidade, como aqui na lida com esses recursos, como aqui na gastar, como aqui na poupar, para ver aqui de poupar, tudo isso é uma lógica de ciências econômicas. Por isso que eu estou falando de economia inerente à existência de ser humano. E
inerente a raciocínio, ou seja, ciências econômicas e lógicas e raciocínios de ser humano já, desse modo de subsistência, e por bem ser conforme a sociedade na crescer, na ser mais complexo, que ciências também na ganha essa complexidade essa complexidade teórico que temos assim, mas isso, por ser mais simples, com simplicidade também de própria sociedade, aquela exposição também se discorda com essa forma de atribuir a Adam Smith como fundador de ciências econômicas. Também outra opinião está mostrar não que catabai nessa linha de definir como ciências econômicas e muito antes, desde a origem de ser humano, desde a existência de ser humano, mas sim e muito antigo também, antes de período moderno de construção de construção científica, que depois de iluminismo, que está considerado esse período, ciências econômicas e está sendo um dos ramos, um dos partes de filosofia que ciência mãe. Por exemplo, até Adam Smith, que está considerado papel de economia, esse título que está apresentado como filósofo. Por ter desde Aristóteles, eu tenho uma contribuição também de Aristóteles para a área de economia, mas que filósofo que apresentar, que tem identificação como filósofo, esse título acadêmico, científico e filósofo. E essa posição, e essa que está definida, para mostrar como origem de ciências econômicas e antes também do século XVIII. Havia estava e parte de uma outra ciência, mas tem sempre esse campo. E com o surgimento de ciências econômicas considerado nesse padrão de ciência moderno, e surgiu com Adam Smith nesse trabalho, só que o Adam Smith esse trabalho tem mais contribuição para o campo de microeconomia. E só depois de 1926, 1936, depois da crise de 29, com Keynes, John Maynard Keynes, através desse livro Teoria Geral de Juros, Emprego e Moeda, de Adam Smith, esse livro Riqueza das Nações, que dá origem, que está considerado a origem de ciências econômicas. E com Adam Smith na 36, depois da crise de 1929, e ele publica esse livro em 1936. E contribuição de Keynes, e tinha uma abordagem macro. Keynes que critica de como a economia, aliás, teóricos que está considerado, outro nome que está chamado é corrente e clássicos, economia, teóricos clássicos ou liberais,
Keynes, contribuição de Keynes de como esses teóricos clássicos têm de viver a economia para um vertente só, mais para a parte de oferta. Se a teoria é mais para e está focada mais para o lado de oferta. E para Keynes agora se contestação de como a economia e tipo duas partes de um balanço. E ciências econômicas e tem duas partes que está balanceada. Enquanto liberais, teóricos clássicos, têm uma visão, foco mais de lado de oferta. E acha que tem um outro lado. Keynes, para ele, tem parte de oferta, agrega oferta e demanda. Que ele próprio põe nome oferta agregada e demanda agregada. Só que as postulações de reflexões de teóricos clássicos até jubiba mais só para o lado de oferta agregada. Logo, ignorava parte de demanda agregada. E para Keynes, aquela que constata, aquela que define como aquela que dá crise de 29 até uma crise de superprodução. E tem excesso de produção. Logo, soma Keynes fala aí a economia está funcionando, soma duas partes de um balanço. Logo, parte de oferta estava cheio e pesa mais e desequilibra a balança que está da crise. Logo, se propostas que ele propõe para tirar a economia mundial de crise de 29 e para incentivar e para estimular mais parte de demanda para poder levantar balança em equilíbrio. Assim a economia está normal. Que propõe intervenção de Estado mesmo para cá deixar já na mãos de privado, para cá deixar na relação de mercado, de famílias e empresas para poder regularizar. Soma que o teóricos clássicos está propondo. Não, ele fala que o Estado precisa de intervir logo para poder reequilibrar, para poder estimular parte de demanda, assim para poder reequilibrar. Assim está permitir demanda, soma que faz essa analogia de dois lados de balanço. Logo, parte de demanda, que estimulação com a intervenção de Estado, de governo, para poder reequilibrar sistema econômico e para fazer peso mais para o lado de demanda, assim está pesa e está reequilibra o sistema econômico. Que é uma contribuição também genial é essa fórmula principal de macroeconomia propuro para Keynes, também que está considerado papel de macroeconomia. Ou seja, para Keynes, ou seja, modelo clássico de macroeconomia, produção de uma nação, produção econômica de uma nação e em relação de consumo, mais investimento, mais gastos de governo, despesas de governo e menos a diferença, aliás, mais diferença de exportação em relação à importação. Logo, importação e tem influência negativa na produção econômica de um país. Por exemplo, se tem essa diferença, resultado negativo, que significa como importação mais exportação, logo não tem uma subtração na produção, no produto de país. E, por exemplo, para ilustrar mais, para elucidar mais
essa questão ali de macro, microeconomia, se é campos de atuação. Por exemplo, somos agentes econômicos, microeconomia, e está a estudar agentes econômicos em si, se é comportamentos, por exemplo, família e empresa, se é comportamentos em si, em particular, dentro desse agente. E também se é relação no mercado. Por exemplo, família está demandando produto de empresa. Ou seja, está fazendo gasto, despesa, para poder apropriar de recursos que empresa, bens que a empresa produz. E empresas em si estão a ofertar, nessa relação no mercado, a empresa está a ofertar para a família se bens que produzir e a família está a fornecer esses recursos financeiros. Logo, essa que microeconomia está a estudar, além do comportamento particular de cada um deles em si, também essa relação no mercado, como aqui está nascendo. Esse, vamos falar, teóricos clássicos, vai ser foco de estudo, de contribuição na área de ciências econômicas, mas nesse âmbito de microeconomia. Enquanto que a proposta de Keynes está que macroeconomia e para Jubi essa relação em termos geral. E para Jubi essa relação em termos geral. E logo aqui está constituída essa divisão de oferta, lado de oferta e demanda, para permitir equilíbrio do sistema econômico. Por exemplo, na questão na questão de macroeconomia, e começando na micro, por exemplo, se a empresa decidir, se a empresa e tem monopólio de mercado e por decidir aumentar esse preço e aumentar o preço desse produto, o que não acontece para a família? E não permitir eles mais gastar, e não permitir eles ter mais despesa, se a despesa não aumentar. Logo, esse que está na estudos de micro, que está definido, que está bem e por bem obrigar a família a ter o mesmo limite na sua renda, e também obrigar a família a reduzir seu consumo. Por exemplo, se uma família ali, só exemplos simples, uma família e tem e está consumindo de empresa 8 bens. Por falar semanal, anual ou mensal, tanto faz. E está consumindo, mas consumo por um determinado período era 8. Mas empresa somente tem monopólio de mercado, que tem concorrência, e único, famílias que têm seus consumidores, tem só a única opção com eles, para poder consumir algum produto. Logo decidiu aumentar para poder ter mais faturamento e aumentar o custo desse bens, desse produto. Logo para a família, se tem dificuldade de aumentar se despesa, somente a consumir para 8 e poder reduzir para 6. E poder reduzir esse consumo para 6. Logo, só com micro, então só essa relação e limitação entre os agentes. Só com macroeconomia, ela pega e diz, se a empresa aumenta se bens, logo e não aumenta despesa, mais encargo para a família, para consumo de família, logo que não fazer famílias perder poder de compra, logo se famílias perder poder de compra, decidir baixa seu consumo, logo ela empresa e está vindo para 8, família por via de aumento e passa a consumir só 6. Logo ela consumir só 6, logo ela empresa está produzindo para 8. Gosto de está vindo para 8. E gosto de vender só 6.
Esse exemplo, se caso existe só uma família nessa economia, hipotético, que nem exemplo fica. E se existe só uma família, ela está consumindo 8, você passa a consumir só 6. Logo, a empresa está produzindo 8 e vende, ou mais de 8 e está vendendo 8. Logo, se você não vende só 6 produtos. Logo, e por obrigar e reduzir já funcionários para se produção. Porque se tem ainda vende para 8, certamente e tem mais produção. Logo, se tem na vende só 6, se produção não reduz, tem que reduzir e por ter necessidade de reduzir se funcionários que não produzem. Aquele cálculo funcionário e um dos elementos de família. Logo, se despedir alguns funcionários, reduzir funcionário e não aumentar desemprego nesse país, na economia desse país. Logo, mais desemprego e menos renda também de famílias e menos consumo. Menos consumo, que é que por mim leva, se menos consumo e por mim leva a redução de juros nesse país. Se tem a redução dos juros, logo uma tem menos, tem a redução de juros, uma tem também desvalorização de câmbio. Tipo, tem a desvalorização de câmbio, logo a empresa ensina a perder competitividade com o resto do mundo, com o setor externo, ela perde competitividade, logo ela permite mais demanda, uma tem necessidade de mais demanda de resto do mundo e que a empresa não perde competitividade e o dinheiro também, a divisa, a moeda local, nacional, não reduzir também de valor. Logo, o que ela tem ali? Ela criou um desequilíbrio no sistema. Esse mesmo exemplo não é assim coisa, se implicação além só dos agentes, para complicar tanto, porque é um conceito muito desenvolvido, ideia de para só tópicos pensar e tá fica claro de implicação. Olha, mesmo exemplo de empresa e aumenta se custos de produto e, por exemplo, no âmbito de microeconomia, se empresa aumentar se produto, se implicação para coisa de família, comportamento de família perante essa situação. Esse campo que microeconomia está presa para estudar. E enquanto que macro, ainda houve implicação desmedida só entre esses se transtorno tudo em termos geral. Logo, por macroeconomia tem uma uma premissa de análise variáveis macro, que desemprego geral, PIB, inflação, esses indicadores macroeconômicos que está tendo uma premissa de avaliação, de análise, de estudo. Enquanto que micro e comportamento dos agentes e sua relação também no mercado. Portanto, como falar, economia nada a ver com o simples ato de poupança, de redução de recursos, de redução de despesa. Uma ciência muito complexo,
muito complexo. E cada vez mais a sociedade na evoluir, na desenvolver, e na torna mais complexo. E assim também que o próprio ciência também na apresenta mais complexidade ainda. Tá bom? Pensa é suficiente?